bem-vindos ao programa Voz Mulher. E hoje ele está mais mulher do que nunca, porque nós vamos falar sobre agosto dourado. Nesse momento, nessa semana, em todo o Brasil, todos estão com a atenção voltada à mídia, né, os meios de comunicação, para encorajar mulheres, especificamente mães, a amamentarem os seus filhos. E eu sei que hoje, aparentemente, há métodos considerados mais fáceis, na verdade, dar um leite, uma fórmula que a gente fala, um leite preparado especificamente para bebê, mas eu posso garantir para você, eu sou mãe de 3 filhos que eu amamentei, sou vó já quase de 8 netos e não tem nada mais fácil do que você simplesmente amamentar, porque o leite está ali pronto na temperatura certa, a qualquer hora, né? Sem preocupar de conseguir a água certa, de ter o leite, de ter comprado, de ter o dinheiro, o leite materno está lá. A natureza, Deus provê isso. E hoje nós vamos debater e ver como é importante isso. E olha que time maravilhoso de mulheres. Temos aqui hoje a Carlina Figueiredo, que é bombeiro, cabo bombeiro da vida. Carlina, bem-vinda, muito bom tê-la com a gente aqui no Voz Mulher. Eu que agradeço, pastora. Parabéns, já de antemão já começa parabenizando, né? O tema, claro, e essas protagonistas que vocês são de um processo que é árduo, mas que é da vida, que é do bem, né? Que é de Deus, que realmente é uma coisa divina, a alimentação. Também Wanda Marvão, que é nutricionista, a doutora Wanda Marvão, nutricionista da Santa Casa de Misericórdia, aqui de Belém do Pará. Doutora Wanda, bem-vinda também. Muito bom tê-la aqui. Eu agradeço o convite para falar desse tema, né? Que é muito legal, que assim sensibiliza a todos, né? E precisa sensibilizar. E precisa sensibilizar. A gente tem que realmente deixar isso chegar muito próximo ao nosso coração, porque há também, a gente sabe, muita ignorância, ou fake news, como a gente pode dizer, que atrapalha. Você já pode ir participando, tá certo? Colocando perguntas e, claro, mandando o seu pedido de oração, porque já também vamos orar por você. O contato está aí na tela. O contato para o Voz Mulher, salva ele aí nos seus contatos e manda um zap. A principal forma de você se comunicar com a gente é pelo WhatsApp. É o 91992420855. Está aí na tela. Salva o contato, tá certo? Já pode se comunicar com a gente, mandando aí o seu pedido de oração. E se você quer que alguém assista num local que a Boas Novas não está no ar, é só mandar o link para ela, boasnovas.net. Lá você vai encontrar disponível como assistir o Voz Mulher. A tua amiga, né, tua filha, enfim, quem quer que seja, pode assistir em qualquer lugar do Brasil, contanto que ela tenha acesso à internet. Agosto dourado, como é que ficou convencionado, então, esse período do ano? A gente sabe que todo dia é dia de amamentar, mas tem aquele momento que se escolhe para lidar justamente com a falta de informação ou informação equivocada, que a gente sabe que tem de montão também. Então, como é que surgiu o Agosto Dourado? Bem, a gente comemora em todo o mundo não é só no Brasil, então, a Semana Mundial da Amamentação do Aleitamento Materno como queira. Que sempre acontece em agosto. Sim, de 1 a 7 é a Semana Mundial. Certo. Então, a partir daí, começou-se a dar essa continuidade de falar da amamentação pelo mês de agosto todo, que é o Agosto Dourado, né? Perfeito. Dourado porque ele é um alimento padrão ouro. Né? Então, por isso esse tom, né, de falar da amamentação dessa forma dourada aqui, que é né, linda, que é perfeito, linda. É áureo mesmo. Doutora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Até o final, até o início, melhor dizendo, do século passado, nem faz tanto tempo assim, mas, ou seja, durante todo o resto da história da humanidade, não havia outro leite, não havia fórmula, não havia outros leites. E já existia o leite, podia dar um leite de cabra ou de vaca para um bebê, mas a gente sabe que a criança não tolera nem sempre muito bem, né? Mas as fórmulas que não existiam. Até a cesariana é algo, digamos assim, do século passado. Quer dizer, os partos, o aleitamento era natural. Hoje, tantas pessoas colocam tanta dificuldade. Por quê? Então, existe um marketing muito pesado nas fórmulas infantis. Entendi. Né? Então, existem as indústrias, e com o efeito mesmo da mãe trabalhar fora, existe um oportunismo, na verdade. Claro.
né? Porque, então, por isso existe também a proteção legal para essa mãe. Existe uma norma que pouca gente conhece, que é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes, onde normatiza isso. Então, não se pode fazer propaganda de leite, principalmente nos primeiros 6 meses, né? E no início da amamentação, a mãe tem algumas dificuldades, porque a gente fala, realmente a amamentação é um ato natural, mas existem mães que têm algumas dificuldades no início e ela precisa ser apoiada. Então, é nesse momento que eu considero que existe um oportunismo e, às vezes, uma prescrição muito precoce de fórmula. E acaba esse processo que pode ser, que é natural, muitas das vezes, você entrando com uma fórmula infantil muito precoce, acaba atrapalhando. Entendi. Carlena, você trabalha... Explica um pouquinho do que você faz. Que a gente fala, nossa, o que uma bombeiro está fazendo lá, né, no programa do aleitamento materno. Então, explica qual é o seu papel nesse processo. Já a gente volta, porque eu sei, por que eu também já puxei isso? Porque eu sei que na sua jornada, finda que você tem contato com muitas mães, e você finda já aprendeu muito, porque você precisa orientar, então você já foi treinada também para orientar. Mas fale um pouquinho sobre o seu papel como bombeiro, mas é alguém que é instrumental realmente nesse momento de apoio ao aleitamento materno. Bom, né, a gente sempre fala isso, né, pastora, gosta de falar sobre isso, que as pessoas têm poucas informações em relação ao Corpo de Bombeiros, a nossa função ali na Santa Casa, né. A Wanda está aqui, a gente fala um pouquinho de amamentação e incentivo, mas também, junto com a amamentação, a gente pode estar falando também de doação. Né? Você tem excedente de leite materno, né? Você pode estar, digamos assim, como a gente sempre fala, adotando mais uma criança, né? Que são as crianças da Santa Casa. Então, é aí que, nesse momento, o Corpo de Bombeiros, ele entra. Né? A mãe recebe alta desse hospital, está tudo bem, tem uma boa produção. Então, ela entra em contato com o Banco de Leite da Santa Casa, ou então através do seu site, ou através do site do Corpo de Bombeiros, realiza o cadastro e nós agendamos essa visita. Entramos em contato telefônico, agendamos a visita e uma vez por semana nós passamos na casa dessa mãe. Agendamos de acordo com os bairros, nos turnos de manhã e tarde. E essa mãe, ela recebe as orientações sobre como coletar e armazenar o leite materno. Também pode tirar algumas dúvidas dentro do nosso conhecimento e treinamento, né, feito pela Santa Casa. A gente pode estar tirando algumas dúvidas em relação à dificuldade e uma vez por semana a gente passa para pegar esse leite e entregar a novos vidros. Gente, nós estamos no Agosto Dourado e vocês acabaram de conhecer a Carlena. Vocês têm, quem assistiu Voz Mulher com alguma frequência, já viu aqui uma equipe muito especial, uma missão, na verdade. Nós chamamos os grupos, né, específicos da nossa igreja, as crianças, os adolescentes, as mulheres, de missão. E uma dessas missões se chama o Mais Puro Leite. A missão Mais Puro Leite, ela trabalha no âmbito da igreja e da sociedade onde ela está inserida, a incentivar mães que estão amamentando a doarem leite materno. E nós criamos, então, bancos de leite materno, por assim dizer. Na verdade, não são bancos de leite materno, deixa eu corrigir. São pontos ou postos de coleta. Há um freezer ali, há toda uma orientação. E nós trabalhamos completamente, que o banco, na verdade, é da Santa Casa. Né? Então, mas nós trabalhamos em cooperação com a Santa Casa, ajudados pelos bombeiros. Então, nós incentivamos pessoas da igreja e pessoas que estão ali no entorno. Eu queria falar, não, mas se eu doar leite materno, vai faltar leite materno para o meu nenê. É isso mesmo, doutora? Então, a natureza, né, é sempre perfeita. Então, a produção de leite, ela está muito relacionada com a retirada, com o esgotamento. Com a demanda, exatamente. E quanto mais leite sai, mais produz. Então, a produção de leite para a próxima mamada tem relação direta com o volume de leite retirado para o bebê na mamada anterior. E isso acontece com a ordenha também, né? Então, aquela mãe que vai retirar,
E normalmente é a mãe que tem o excedente, porque tem mãe que também tem o excedente de leite, e que se ela não retirar, esse excedente incomoda. Incomoda. E acaba retirando e jogando fora. Por algum motivo que a gente não sabe, bebê mama, né, e depois não quer mais, ou ali naquela fase, quando ela começa a comer as chutinhas e as papinhas, então ela... O que a mãe faz? Aquele incômodo, ela vai lá e ordenha, ou tira aquele leite e vai guardando. Você fala, mas eu vou guardar onde? Explica para elas, Carlena, o que vocês fazem? Nós entregamos, a gente trabalha com as visitas domiciliares, né, mas também a gente trabalha com incentivo à doação de vidros, né? Esses vidros com tampas de plástico rosqueável. Esses vidros, eles viram, a gente chama os nossos kits. Gente, aqueles vidros de café solúvel, aqueles potes que são de vidro com tampa de plástico, pois é, pode doar aquilo porque eles esterilizam e preparam, e quando eles vêm buscar, eles já trazem um kit, é maravilhoso, sabe porque eu conheço muito bem, porque a minha filha, está na segunda filha dela, ela doa na primeira, ela é doadora, vocês passam ela, Tereza. Então, e na nossa igreja há dezenas, que há centenas de mulheres que são doadoras, né, participam do Mais Pro Leite, são para os postos de coleta, enfim, e não só mulheres da igreja, mas as que estão ali no entorno, porque eles vêm, é fácil você ver, olha, aquela mulher está grávida, enfim, potencialmente ela é uma doadora, né? Quando um bebê, se você vê uma mulher com recém-nascido, você já sabe, é outra doadora em potencial. Então, ninguém está querendo tirar o que é do bebê, a gente pede que se doe o excedente. E aquele excedente, ele é colhido em pequenas etapas. Então, elas trazem um vidro, às vezes 2, dependendo da capacidade de doação. Aquilo vem tudo em saquinho, a touca, a luva, tudo direitinho, tudo esterilizado, preparado para ajudar a mãe a ordenhar. Quando sobra aquele tantinho que está lhe incomodando, você vai, chega a dar um alívio. Minha filha, tira aquele leite e guarda no freezer. Daí, quando você tira mais um tanto, você vai acrescentando. Deve ficar aquelas corzinhas diferentes, aquelas listrinhas. As marquinhas, né? Você vê o número ali de ordenhas, mas assim, você vai acumulando de pouquinho, pouquinho, porque o leite materno é muito rico, né? Não precisa aquela grande quantidade. Como é que é isso? Então, ele vai produzindo conforme a demanda mesmo, como eu falei, conforme a sucção do bebê, conforme ele retira esse leite, e no início, né, como o bebê, o recém-nascido, ele dorme muito, ele vai de pouquinho no seio, até porque nesse momento não precisa de grandes volumes quando o bebê nasce, ele precisa mesmo de gotas de leite, é gotas de leite que a mãe produz, que é o colostro no início, nos primeiros 7 dias. Esse leite que é doado vai para quem, doutora? Então, esse leite doado, ele vai para os recém-nascidos internados na unidade neonatal. Entendi. A Santa Casa tem 160 leitos de bebês de risco, né? E vocês atendem praticamente todo o estado, então? Nós atendemos, a Santa Casa atende o estado do Pará todo. E às vezes até vem de outros estados próximos. Então, esses bebês, eles são bebês de risco. E nós tentamos atender 100%, mas nós não conseguimos, porque a demanda é grande. Que a mãe vai a óbito, enfim, tem várias situações. E essa mãe, ela também, como a Santa Casa, ela é referência para gravidez e parto de risco, muitas das vezes essas mães não estão bem, né? Então elas também ainda não se recuperaram e esse bebê está lá precisando desse leite. Às vezes ela está na UTI, exatamente, sedada, enfim, há N situações várias situações que impedem que ela esteja ali amamentando. E nesse momento ela não está conseguindo tirar. E também, quando ela começa a retirar, ela começa de pouquinho, ela precisa fazer a estimulação das mamas muito precocemente, assim que ela se recuperar, e para tentar alimentar o bebê dela. Só que como esse bebê também é um bebê de risco, não está sugando, ele está recebendo alimentação por sonda, o estímulo, ele não é o mesmo. Claro, então a produção também muitas das vezes não acontece para que ela consiga atender toda a dieta do seu bebê. Entendi. Então por isso a importância da doação do leite materno. A gente já tem pouco tempo aqui, mas eu queria aproveitar só para a presença de vocês para lidar com os maiores desafios, os maiores problemas que surgem. Por exemplo, uma das questões que a gente tem aqui, que muitas pessoas acham, elas não entendem, no início eu não tenho leite, mas ninguém tem leite no início, a gente tem aquilo que chama de colostro. Exatamente. E a quantia é pouca,
Mas ela é suficiente para o bebê? Ela é suficiente para o bebê, o que a mãe produz no primeiro dia. Então, por isso que... Até porque o estômago do bebê é muito pequenininho, bem o estômago do bebê é do tamanho de uma cerejinha, 3, 5 ml é o necessário. A gente até transformar isso para as pessoas terem uma ideia, transformando para o nosso estado do Pará, a gente diz que é o tamanho de uma acerola. Que fica mais, né? Mais paraense, e aí, então é bem pequeno. Ele não precisa de grande volume, ele precisa assim de muitas vezes, porque é isso que ele faz. Ele, ele pede muito para ir. Toda hora ele quer mamar. Claro, porque o estômagozinho dele é muito pequeno, rapidinho enche, mas rapidinho esvazia. Vamos ver gente, eu estou tão empolgada com a nós temos duas matérias aqui, pelo menos, porque uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Vamos lá. É só o Davi chorar que a mamãe Ana Paula o acalma com o mais puro leite. Mas nem sempre é assim. No Brasil, milhares de crianças dependem da solidariedade de outras mamães para sobreviver. As doadoras são mães que apresentam um excedente de leite e que estejam amamentando seus bebês e que manifestem a vontade voluntária de doar. Foi o que aconteceu com a Ana Paula. Mãe do Davi de apenas 2 meses, ela já é uma doadora voluntária da missão Mais Puro Leite da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Depois de lavar as mãos, Ana Paula higieniza o ambiente, coloca todos os acessórios do kit, extrai o leite e coloca no frasco. É uma grande satisfação estar podendo colaborar com o desenvolvimento, né, dessas crianças, porque o leite, né, ele produz vida. Voluntariamente, Djanira recolhe o material nas casas das doadoras e leva para o templo. Toda semana a gente escolhe um dia. Geralmente a gente deixa o pote e ela perdura na casa por 5 a 7 dias. E a gente marca um dia para ir buscar. A gente deixa no nosso freezer à espera do bombeiro que na segunda-feira vem buscar esse leite. Daqui, o material segue para a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Em média, nós vamos de 5 a 6 bairros por dia, ou seja, por isso a necessidade de agendar com um pouco de antecedência, porque aí a gente consegue dar tempo para a doadora coletar e a gente vai na casa dela e pega esse leite ainda com prazo bom para entrar em processamento. Antes de ser distribuído, o leite passa pelo controle de qualidade. No primeiro momento aqui também, nesse controle de qualidade, o nosso técnico ele já olha, ele já vê se tem alguma sujidade, se tem algum fio de cabelo, pelinha morta. Aí ele já vai olhar. Se houver algum tipo de não conformidade, a gente já joga fora esse leite. Infelizmente, ele vai ter que ser descartado. Com todo o material devidamente identificado, agora segue para a sala de processamento. Aqui é feito o teste de acidez do leite, para ver se ele realmente vai ser liberado ou não, né? É feito um teste chamado microbiológico. A gente faz também a pasteurização desse leite, tá? Depois de pasteurizado, esse leite ele pode ficar guardado até 6 meses. Ele já está todo pasteurizado, já passou por todo esse controle de qualidade e agora já está prontinho para ser liberado para os nossos RNs. A Fundação Santa Casa conta com 200 doadoras voluntárias para salvar e nutrir a vida de 160 bebês que estão internados na UTI neonatal da maternidade. 10 litros por dia seriam suficientes para alimentar todos eles, mas as doações hoje variam em média de 5 a 6 litros por dia. Todas as pessoas que trabalham nessa corrente do bem, elas estão engajadas numa situação de sobrevivência. Esse leite ele chega na Santa Casa para todas as crianças, independente se a mãe se a família é ou não evangélica. O nosso objetivo é fazer com que cheguem até essas crianças com o intuito de alimentá-las e fazer com que elas cresçam saudáveis. Para quem recebe todo esse voluntariado, o sentimento é de gratidão. Se não tivesse, não sei o que seria da gente. Agradeço todas as mães que dão leite para os nossos bebês. Você que ainda não é uma doadora de leite, você mãezinha que está produzindo bastante leite, isso é que nos faz ficar mais forte, né? Juntos nós somos mais fortes.
coisa linda, o nome disso é solidariedade. A gente, primeiro, ter essa conscientização, a importância do aleitamento materno. Eu, às vezes, olho para minha filha, porque eu convivo com as duas situações, né? De amigos e família e tal, de pessoas que efetivamente aleitam no peito. Claro que a gente sabe, a gente colocou a questão do início do colostro, a questão do bico da mãe, nem toda mulher tem uma mama, né, com um bico bem pronunciado. Isso também pode ser um desafio, né, doutora? É um desafio, até por conta de já ter essa cultura de que o bico invertido, a mãe que não tem bico, né, a mãe não pode amamentar. Então, o que a gente pode, deve, e o que a gente orienta, deve ser incentivado. Então, às vezes tem muito mito. Tamanho de mama também tem um mito, né? Acho gente, que mama pequena não é documento. Não é documento. É verdade, pastora. Não é documento. É verdade. O que a gente aconselha? O que acontece uma mulher com mamas vezes? muito pequenas tem uma quantidade. A gente teve essa semana, pastor, a gente teve uma doadora essa semana, a gente foi pegar o vidro na casa dela, ela doou 12 vidros e não tinha mama grande, tinha mama pequena, 12 então, vidros. Isso é um mito tamanho mesmo. médio. Numa semana? Vidros em uma semana. 12 vidros. O bairro se não me engano, foi o bairro do Marco. Do Marco, fantástico. E a questão do bico, na verdade, é porque o leite, quando ele é produzido, ele desce para aquela região da areola, que é aquela roda que circunda o bico. E ali acaba, muitas das vezes, tornando essa mama pouco flexível, o bebê não consegue movimentar. Né? Então o bebê fica mais rijo realmente. E o bebê ele precisa mamar ali na areola. Por isso que a gente diz que o bico, ele não mama só o bico, então ele tem que pegar e encaixar no todo. Então o bebê ele não mama no bico, ele tem que mamar na areola. Só que a mãe que tem o bico protuso, quando ele escorrega, ele fica no bico. Entendeu? E ele acaba ficando ali e acaba entretendo esse bebê, mas ele não tira leite suficiente. A mãe que não tem bico, quando isso acontece, ele escorrega para o nada. Né? Então existe essa interpretação. Então, qual é o segredo? É você fazer o esvaziamento daquela área, fazer bem massagem naquela área, na areola, ali porque aí fica macio, pra amolecer. Macio, aí o bebê chega lá e ele consegue movimentar. Não, gente, vamos só, porque, enfim, você pode participando, já vamos orar com você. Vamos só mais uma matéria para ver um projeto em um tempo específico nosso aqui de Belém, que trabalha realmente esse lindo projeto, a Missão Mais Puro Leite, que incentiva mulheres da igreja a se tornarem doadoras de leite materno e mulheres também da comunidade no entorno da igreja. Em Belém do Pará, nascem em média 900 crianças por mês só na maternidade da Santa Casa de Misericórdia. Um terço delas prematuras e internadas na UTI neonatal. A conscientização da doação do leite materno tem que ser intensa e constante. Um trabalho que necessita de ajuda, reforço que vem de cada uma dessas mulheres. Algumas mães que podem doar o leite e outras que podem incentivar, como é o caso de Débora e Helena, que dedicam boa parte do seu tempo criando estratégias para conquistar mais doadoras. Com toda certeza, de forma dinâmica, alegre, de coração, sabe? As pessoas se doam e se doam para ajudar a vida de outras pessoas. Então, com certeza, hoje nós voltamos renovadas para as novas articulações, inclusive sensibilizando novas mulheres que estejam amamentando e que ainda não conheçam e não fazem parte desse trabalho. Então, vem pra gente, vem pra Missão Mais Puro Leite. Digo que o doar ele começa no nosso coração, né? Quando a gente decide, eu quero ajudar, eu quero fazer parte dessa missão, eu digo que o doar começa aí, né? Então daí vem todos os outros sentimentos, né? A doação, a amamentação, ela é isso, ela é um sentimento que se reproduz no nosso caso aqui com a doação de leite materno. A Semana Nacional de Doação de Leite Humano teve uma atividade aqui, no Templo da Assembleia de Deus, no bairro Condo. As coordenadoras locais convidaram algumas mães para homenageá-las e, com dinâmicas, puderam alertar e promover mais alegria para elas, que sabem o quanto cada gotinha de leite é essencial para a saúde do bebê. Qual é a maior coisa que uma mãe pode fazer para seu filho? Maior coisa? Dá o exemplo. Eu me sinto feliz. Do mesmo jeito que a minha também precisa, outros bebês precisam.
e a missão Mais Puro Leite não pode parar. Débora e sua equipe continuam em busca de novas doadoras. E como elas, existe um exército por toda Belém, batalhando todos os dias para salvar bebês que tanto precisam do Mais Puro Leite. Arde em nosso peito esse amor ao próximo, né? Então, o amor ao próximo pregado é muito bonito, vivido é mais ainda, né? Então, muito mais importante do que falar de amor é viver o amor, né? Praticar o amor que Cristo nos ensina. Então, independente de religião, nós estamos aqui para praticar esse amor que o Senhor nos ensina, né? Amor ao próximo, amor às famílias. Tentamos nos colocar no lugar daquelas mães que tanto precisam, né? Que estão angustiadas, chorando, clamando a Deus por ajuda, né? Que seus filhos correndo ali risco de morrer a qualquer momento. E nós estamos aí nessa luta. Assembleia de Deus em Belém, 108 anos, um exército de irmãos abençoando a nação. Um exército de irmãs doando leite materno, é fantástico, é lindo. Como é que você pode abençoar uma nação? E você que está nos assistindo e depois, mas é só para as assembleias? Não, para qualquer pessoa, tá certo? E não precisa ser através do Mais Puro Leite, não. Se você está perto de um templo da Assembleia de Deus e fica mais fácil para você, no mínimo para obter informação e o link, ótimo, bem-vinda, vá. Mas você pode fazer contato também direto com a Santa Casa, né? A gente tem aqui a presença das queridas, a Carlena, que é cabo do Corpo de Bombeiros, que é quem vai nas casas coletar esse leite, ou vai nos templos coletar, eu sei que vocês passam lá também, não é verdade? E que alegria receber também a doutora Wanda Marvão, que é nutricionista e orienta essas mães. Tudo que ela disse aqui foi tão pertinente para a gente. E eu vou só fazer aqui uma rápida reflexão e retorno já com vocês para a gente amarrar qualquer dúvida que tenha ficado. Mas uma coisa é certa, a natureza é perfeita, né? Pode haver pequenos contratempos, mas a informação, a calma, o descanso, a alimentação adequada, uma das coisas que a gente, eu percebi que, claro, quando a gente está amamentando, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com o que a gente come, porque aquilo, da mesma forma que uma comida pode gerar gases ou algum mal-estar, aquilo que você come para o seu próprio corpo, pois é, o que você come vai ser o seu leite materno. Então, a mãe que está amamentando precisa ter um pouquinho mais de cuidado, né? Com certas comidas ou refrigerantes que tem muito gás, ou coisas que efetivamente, e incrivelmente, é uma coisa que eu aprendi no parto, no nascimento da minha neta Ruth. A minha filha resolveu amamentar, ela tinha problema com o bico, ela até usou um bico de silicone durante um bom tempo e funcionou, né? Até que estimulou e o bico do seio dela efetivamente se formou. Mas a Ruth tinha muita cólica. Mas muita. Não era aquela cólicazinha, não. Aquela cólica assim que começava às 10 da noite, no mínimo ia até 1 da manhã, todo dia, às vezes 2. Então foi assim, um processo bem cansativo e né, estressante. Então a gente começou a ter muita atenção, claro, com o que a Tereza comia. E uma das coisas que a gente aprendeu é que, gente, eu só estou dando uma orientação, isso aqui é uma coisa que vale para quem vai lhe orientar melhor sobre isso é a sua própria médica, mas são coisas do aleitamento, que não seria bom ela estar bebendo leite, porque o bebê podia ter algum problema com intolerância à lactose. Então, ela foi orientada que ela diminuísse, é isso mesmo, doutora? Que ela diminuísse o consumo de leite. E ela passou, então, a beber mais água, outros líquidos. Ela falou, olha, beba muita... Eu achei tão interessante aquela orientação. E ela falou, mãe, quer ter muito leite? Descanse o máximo que você pode, tendo um bebê recém-nascido, claro, né? Se alimente o melhor que você pode e beba muita água. É isso mesmo? A gente pede para ela restringir o consumo de leite e dos derivados. Porque logo lá atrás você pensava, beba leite que você vai ter muito leite. Não. Apesar de que na literatura não existe ainda uma comprovação científica, mas essa prática ela existe. E ela tem dado certo. E a gente orienta que a mãe tome outros líquidos, ela pode só reduzir o consumo, que às vezes é muito grande, porque existe aquela preocupação, eu preciso me alimentar bem, aí toma muito mingau, toma muito leite, faz batida de fruta. Aveia, então
existe, coisas que produzem leite. Agora existe uma prática também, porque o leite de início, ele tem mais lactose. O leite que vai chegando no final, ele tem menos. A gente também orienta que ela retire, às vezes, aquele excesso da frente e dê mais o leite de trás. Também existe. São todas dicas, então, que vocês podem dar. Então, olha só como a natureza realmente, ela é perfeita. E aquele leite está ali garantido, esterilizado, na temperatura correta, não vai causar nenhum mal, nenhuma infecção, nenhum problema. Você não tem que estar se preocupando de esterilizar a mamadeira. Na verdade, você não tem que dar nem água, chá, nada para a criança. A criança que tem o aleitamento materno, até o 6º mês, se você só der o leite materno é suficiente. Tá certo, doutora? Com certeza. A criança cresce, não só cresce, ganha peso, mas ela desenvolve. Tem muito a ver com a parte psicomotora da criança. Aquela interação. Gente, eu sou completamente... Nossa, mas eu tive 3 filhos e amamentei meus 3 filhos. Que bom, e que experiência maravilhosa. Né? Até o 6º mês, só leite materno. Eu também tive eu amamentei 2, também tive essa experiência e tive as dificuldades que a mãe tem, mesmo trabalhando com a amamentação, para ver o quanto no início, às vezes, precisa de um apoio profissional, né? E da família também. Por isso, a ISMAN desse ano, a Semana Mundial de Aleitamento Materno, ela trabalha o apoio dos pais, né? Empoderar mães e pais para que essa amamentação dê certo. A informação, certo. portanto, para toda a família, também para o esposo, para a mãe, para a sogra. Eu me lembro que, bem no início, era aquele colostrinho, o Felipe foi um pouco prematuro, então ele mamava com mais frequência. Eu disse, olha, você tem que... Eu já saí do hospital, naquela época, com uma prescrição para complementar, Nanon. Eu olhei para aquilo... Daí eu falei, mas os livrinhos que eu tinha, mamãe, não, você só amamenta, não dá outra coisa não. Mesmo assim, meu marido foi na farmácia, comprou um Nanon, esterilizei tudo, estava lá, mas graças a Deus que... Né, só que ali, estando ali, daí as pessoas iam visitar, que me ajudavam aqui e acolá, porque a minha mãe estava longe, minha sogra estava longe, então pessoas vinham e diziam, não, olha, você está amamentando com muito frequência, o teu leite está fraco, você tem que complementar. E, na verdade, no início, não é isso. Ela acabou de explicar. O estômago do bebê é uma cereja, uma cereja, como que é muito pequenininho. Então, ele vai, né, sem falar que às vezes pegou errado, mas, enfim, a persistência é muito importante. A persistência é importante. Se machucar, às vezes machuca, fere pela pega incorreta, né? Então, são os ajustes que precisa fazer necessários. Mas faz parte Faz parte. Mas você corrigindo essa pega, vai sarar. Mesmo o bebê mamando, é importante não suspender e procurar uma ajuda. A Santa Casa, inclusive, faz esse atendimento para a mãe com essa dificuldade no início da amamentação. Nós vamos refletir um pouquinho hoje num fato bíblico muito bonito, muito conhecido de todos nós, né? Eu acho que até muitas pessoas que não necessariamente vão para a igreja ou são muito envolvidas, conhecem a história de um grande personagem bíblico chamado Moisés. Moisés era um hebreu, só que ele não nasceu, ele nasceu no Egito. O povo dele havia ido no tempo de José para o Egito e lá ficado. Quando Moisés veio a nascer, o povo já tinha perto de 400 anos, mais de 360, quase 400 anos, que o povo hebreu estava no Egito. Àquela altura, como eles haviam crescido muito, eles geraram insegurança, né, nos egípcios, que resolveram então efetivamente escravizá-los, dominá-los. E quando Moisés nasceu, o povo hebreu já estava já num regime de escravidão, trabalhando, trabalhos forçados mesmo, só para ganhar o alimento ali na terra do Egito. E a coisa foi tomando um vulto, né? Eles começaram a causar, um novo faraó chegou assustado com aquela situação e eles resolveram tomar uma medida assim. São coisas que são daquele tempo, às vezes as pessoas falam, nossa, mas a Bíblia conta cada... Não, a Bíblia, irmã, ela pega leve, porque as coisas, as práticas daquele tempo realmente de guerra e de domínio eram muito terríveis, mas ela conta a história como ela é. Então ele falou que o decreto que o faraó baixou foi que quando nascesse um menino, uma menina ainda, porque ela poderia trabalhar, ela não poderia ser uma guerreira. Ela poderia sobreviver, mas se fosse um menino, ele teria que ser morto. E a Bíblia fala que a mãe de Moisés engravidou
e ela conseguiu esconder. E ela teve esse bebê e o escondeu. Ele já tinha uma irmã e a Bíblia fala que essa história é narrada no capítulo 2 de Êxodo. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram, a mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito, então escondeu-o durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com bitume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. Que rio é esse? O rio Nilo, que está lá até hoje. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer. Ela simplesmente botou ele lá, abandonou ele lá. Ela colocou ele lá, porque é um local que se ele chorasse ele não seria ouvido, e botou a irmã cuidando e vigiando ele. Mas ela não botou em qualquer lugar, não. Ela botou em um local estratégico. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: "Este é um bebê israelita, é um bebê hebreu." Então, a irmã da criança perguntou à princesa: "Quer que eu vá buscar uma mulher israelita?" Eu me emociono quando eu leio isso aqui. "Quer que eu vá buscar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora?" As mães de leite e as amas de leite eram comuns. Mulheres, da mesma forma que mulheres hoje têm dificuldade de amamentar por N razões, ou porque têm dificuldade, ou porque não querem mesmo também, né? A gente sabe que há mulheres que têm toda a estrutura e não querem. E claro que a gente tem que respeitar isso, porque é um direito daquela mulher. Mas a gente sabe que esse também é um dos motivos que, né, naquela época também havia essas mulheres que não queriam. Então havia mães, amas, escravas muitas vezes, que amamentavam os seus filhos e ainda tinham que amamentar os bebês das suas senhoras. Então não era uma coisa incomum, né, você buscar uma mulher que era tida como uma ama, uma mãe de leite. Então a garotinha quando viu, e claro que a mãe de Moisés, eu tô aqui, Miriam, me ajuda, você que é craque de Bíblia. A Miriam e a Joquebede, qual que é a mãe e qual que é a filha? A Joquebede, que era a mãe, pronto, já está solucionado o problema, me deu aqui um branco, ela vinha amamentando Moisés, elas estavam amamentando. Então, ela tinha o leite. E naquele momento, então, que ela colocou ele ali, a princesa identificou que era um bebê hebreu e Miriam chegou e disse assim: "Olha, eu posso conseguir uma mãe para amamentar e cuidar desse bebê para a senhora." "Vá", respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Não trouxe uma ama de leite, trouxe a própria mãe. Olha como Deus cuidou da sobrevivência daquela criança. Aí a princesa lhe disse: "Leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo trabalho." A mulher levou o seu próprio filho e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: "Eu o tirei da água." Moisés se tornou o grande líder de Israel. Eu acho lindo, né? É uma história que é contada com o propósito de contar a infância, né? A primeira infância de Moisés, mas ela retrata de uma forma tão bela a questão da amamentação, do vínculo, do cuidado dessa mãe que estava amamentando e da figura que já naquela época existia, que era a mãe de leite ou a ama de leite. E a gente sabe que a amamentação realmente é algo natural, tem os seus desafios, como tudo na vida tem, não é verdade? A gente sabe que muitas coisas que são naturais são desafiadoras, menos ou mais para certas, de acordo com a fisiologia ou até com algum problema físico que uma pessoa tenha.
né? Coisas como até a própria alimentação, ou até evacuar, desculpa usar assim, coisas tão claras, mas que ajudam a gente a entender que, dependendo da pessoa, tem menos ou mais dificuldade, são coisas normais, mas no geral ela é algo natural, eu até digo que é divino, porque é algo tão perfeito, assim, a fisiologia de tudo, como tudo. Às vezes eu fico olhando para minha filha, a minha netinha já está tão grande, uma bebezona com 9 quilos lá no peito da mãe dela. E até 3 semanas atrás ela só tomava aquele leite materno, e como aquilo é suficiente para alimentar e nutrir e suprir aquela criança. A Bíblia, a gente se refere a Deus como um masculino, embora, né, porque o nosso mundo, o mundo humano é um mundo de gênero, mas a Bíblia usa também, em alguns lugares, a figura feminina, por exemplo, a Bíblia fala, mesmo que uma mãe venha se esquecer do bebê que ela amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. Ou Jesus, olhando para Jerusalém, fala, ô Jerusalém, tu que apedrejas e matas os profetas que enviei para anunciar a mensagem de salvação para você. Da mesma forma que uma galinha, ele comparou Deus com uma galinha. Da mesma forma que uma galinha, o próprio Jesus fez isso, guarda e protege os seus pintos debaixo das suas asas. Eu, Deus, queria juntá-los e guardá-los e salvá-los e protegê-los. Eu lembro que meu pai contava uma história de um incêndio que aconteceu numa fazenda, e não sei se ele mesmo presenciou isso, eu sei que ele andando viu ali uma bola e ele falou, que isso? E tocou. Quando ele tocou, saiu correndo um monte de pintinho. A galinha havia morrido, a mãe, mas os pintinhos ficaram vivos debaixo de suas asas, protegidos do fogo. E a gente vê aí, por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque da mesma forma que Deus providenciou de uma mãe, com toda a debilidade, fragilidade e dificuldades que ela tenha, consiga amamentar. Garantir a sobrevivência perfeita, ideal. Então não é uma coisa, às vezes uma mãe mora numa choupana e amamenta o seu filho, e uma mãe mora num palácio, tem os melhores alimentos, os melhores médicos, e amamenta o seu filho. E com isso não estou recriminando, quem sabe ela até queira e por algum motivo não conseguiu. Mas como é algo que, portanto, está disponível, não é para quem tem dinheiro ou para quem tem... Não, é para quem quer e procura e busca ajuda, geralmente consegue, né? Como aquilo é suficiente para nutrir, como aquilo representa o vínculo de afeto, de carinho, de cuidado. Dessa mesma forma, Deus está disponível para nós, para nos guardar, para nos, literalmente, amamentar. E a amamentação, ela representa justamente essa nutrição, esse cuidado, essa proteção, esse carinho, essa posição, né, do leite. Muitas vezes com a mamadeira, já com 2, 3 meses, a criança aprende a ser, ela pode até, você bota numa rede, bota numa cama, bota ali um travesseirinho, e o próprio bebê amamenta no peito, não tem jeito não, você tem que parar o que você está fazendo. Né? Na África não, eles botam um pano assim, amarram e continuam fazendo as coisas, o bebê ali penduradinho. Ou até muitas outras culturas aqui da América do Sul e América Central, enfim, do mundo todo, há lugares que se usa a tipóia, né, que eles amarram a criança, mas no geral, na nossa cultura, a gente tem que parar o que a gente está fazendo. E, não, isso dá muito trabalho, dá muito tempo, mas é esse trabalho e esse tempo que Deus está disposto a nos dar. Da mesma forma que uma mãe dá para um filho, Deus dá para nós. Então, hoje a gente está aqui para incentivar você, mãe, você, mulher, a amamentar. Dá trabalho? Dá. Às vezes é difícil? É. Mas dá menos trabalho do que esterilizar e fazer uma mamadeira, comprar, é bem mais barato, né? É perfeito, é divino e proporciona essa proximidade, esse vínculo, esse olhar, esse momento ali com o seu bebê em que ele sente que é amado, que ele é aceito. Como é importante você, se você tem questões, aquele bebê não pediu para nascer, o seu bebê não pediu, ele é inocente.
Então, quem sabe você está passando, ânimo, Deus é contigo, mãe. Deus é contigo, pai. Aceite, acolha essa criança, ela precisa desse acolhimento, dessa aceitação. Da mesma forma que, quem sabe, você mesmo tem dramas hoje, porque lá atrás você foi rejeitado ou rejeitada. No entanto, eu tenho visto tantas pessoas que já passaram por essa rejeição, que se encontraram seu lugar no mundo, encontraram paz. Por quê? Porque encontraram Deus. Entenderam que elas são sim acolhidas, que elas são sim aceitas, que tem alguém que está disposto a parar tudo e ficar dando atenção para elas, ouvindo elas, acolhendo elas, protegendo elas, guardando elas. Então pode ser, é pouquíssimo provável que uma mãe se esqueça. Sabe por que a mãe não esquece? A minha filha que falou isso para mim outro dia. Mãe, agora eu entendo esse texto. Se a minha filha dorme mais, ela se esqueceu de mim, minha bebezinha começa a dormir, está dormindo demais, eu acordo incomodada, que os meus seios se enchem. E eu vou lá, bora, acorda, que está na hora de mamar, que eu estou incomodada. Então eu pego lá e o bebê vai. Com Deus é assim. Pode ser que uma mãe se esqueça, mas é falar, eu tampouco jamais me esquecerei de ti. São muitos pedidos de oração, vamos lá. A Marta do Rio de Janeiro, oração por salvação da sua família, por causa na justiça. A Vera Lúcia de Porto Alegre, oração pela vida da sua mãe. Hilda, pode vir para cá que você já vai cantar. A Vera pede de Porto Alegre, oração para sua mãe que está enferma. A Guilhermina do Rio de Janeiro, oração para o seu irmão, libertação de vícios. A Manuelita de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, oração por sua filha. A Heloísa Teresina Piauí, oração por sua vida espiritual. Benedita do Rio de Janeiro, oração por cura de síndrome do pânico. Karine de São Paulo, oração por sua vida profissional e sentimental. Pai, são tantos pedidos de oração. Nós falamos hoje sobre o teu cuidado, o teu amor conosco. Nós oramos hoje por cada pedido desse, por cada pessoa que nos assiste, que precisa do teu amor, que precisa do teu perdão. Oramos, Pai, por cada mãe que nos assistiu, que está amamentando, ou que quer amamentar, que está tendo dificuldade. Ajuda, Senhor. Que a tua força, a tua graça esteja sobre a vida dessa mulher, desta criança que está nos seus braços, desta família, Senhor, que apoie esta mãe, que precisa amamentar, Senhor. Pai, que nós entendamos que a disponibilidade, o cuidado, o afeto que uma mãe tem com o seu bebê é o cuidado, a disponibilidade, o afeto que tu tens por nós. Que aceitemos, que andemos contigo, que te tenhamos, Senhor, como nosso Pai, aquele que nos perdoa, aquele que nos guarda, aquele que nos guia. Cuida de cada pedido, intervém. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E o de Yolanda cantando. Jesus, como tu vês, estou de novo aqui, buscando alguma coisa para mim. A minha vida contigo é sempre assim. É Jesus, só tu me entendes e conheces o meu coração. Escuta agora minha aflita oração. Somente em ti eu sei que encontro solução. Jesus,
Que vou parar e não vou mais continuar. O sofrimento está me consumir. É Jesus, aí eu leio que tu és advogado e que estás sempre presente do meu lado. Te conto tudo, meu socorro vem de ti. Jesus, não ligue se agora eu chorar. Louvado seja Deus, coisa linda, Deus está aqui. A gente vai terminando um programa muito especial, um programa que aborda, enfoca o Agosto Dourado. É o mês, primeira semana é dedicada à Semana Mundial do Aleitamento Materno e todo o mês de agosto nós estamos nele, estamos então aqui nos solidarizando, nos juntando à causa do aleitamento materno, nada mais próprio, né, propício para o programa Voz Mulher, que é voltado, claro, para todo mundo, mas o nome já diz, o Voz da Assembleia de Deus Mulher, volta no sentido de nós levantarmos e usarmos, fica aí, você já vai cantar de novo, de empoderar, de usar a voz, mas também de darmos ouvido à voz do nosso Deus, que sempre nos acolhe, nos encoraja, e a gente está aqui, então, homenageando esse tema e encorajando realmente o leite materno. Eu quero terminar o programa agradecendo as nossas convidadas, a Cabo Carlena Figueiredo. Carlena, Deus te abençoe e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, pastora. Muito obrigada pela oportunidade. Em nome do Corpo de Bombeiros, Coronel Jaime, nós agradecemos pela oportunidade de divulgação, né, desse tema, incentivando o aleitamento materno, mas também a doação dentro das possibilidades das nossas mães. Tá certo. Bem lembrado que eu estou falando tanto do aleitamento, tem o aleitamento e tem a doação do leite materno. Andam juntos. Se você é membro da Assembleia de Deus aqui em Belém do Pará, você pode procurar um dos nossos templos, que potencialmente ele é um ponto de coleta. Mas olha só, gente, você fala, vem cá, mas e o resto do Brasil? O resto do Brasil, Santa Casa, o hospital, procure o hospital da sua cidade, que muito... Como é que é isso? Vou deixar a doutora Wanda, a quem eu agradeço pela presença. Doutora Wanda Marvão, muito obrigada. Qual a palavra final que a senhora tem para uma pessoa que nos assiste em qualquer lugar do Brasil? A maioria dos municípios tem um local de coleta que possa receber esse excedente de leite, não é verdade? Sim, existem os postos de coleta, né? Primeiro eu quero agradecer também a oportunidade, claro, de estar muito aqui, obrigada, né, divulgando essa importância Parabéns da amamentação. pelo seu trabalho.
Obrigada. Então, existem como você já falou, existem os pontos de coleta onde só coleta o leite, existem os postos de coleta onde a mãe também pode ordenhar, e aqui a gente tem na unidade do Providência e do Bengui, né, os postos de coleta, e tem os pontos da Assembleia de Deus, e também tem no Brasil todo, além dos bancos de leite também, que se a mãe quiser ir lá coletar, ela também pode procurar no site da Rede Brasileira do Banco de Leite, está lá a localização de tudo quanto é posto, né, e banco de leite. Pode acessar o site da Rede Brasileira de Banco de Leite. Tá certo. Aí, eu só queria aproveitar a oportunidade para falar do Mamaço, que a gente continua, tá cheio de programação, né? Claro. E eu queria fazer o convite, convidar as mães que estão amamentando para estar no sábado do dia 24, lá no Horto, que a gente vai fazer o grande Mamaço. Então, essas mães podem ir com seus bebês. Que horas? E aí a gente faz um momento, a partir de 8 horas da manhã. Tá e aí a gente vai fazer aquele momento delas amamentarem simultaneamente, que a gente chama de mamaço, esse ato. Bacana, né? demais. Onde é o Horto, para quem não conhece aqui em Belém? O Horto, ele fica bem, ele fica bem ali no início da Mundurucus, né? Bem ali naquela, uma pracinha central, que fica bem lá, é uma confluência que tem, né, da Mundurucus com, acho que é Cerzedeiro. Um Cerzedeiro, é bem ali, isso. Então, quando você sai, na verdade, depois da Cerzedeiro, você vem da Batista Campos, você desce a Mundurucus, uma quadrazinha ali, tem uma... exatamente. É uma bifurcaçãozinha, é ali. Então a gente vai estar aguardando essas mães com seus bebês. Os papás também, quem estiver apoiando a amamentação, né? Todo mundo. Tá certo. Uma coisa certa, se nada mais, se refira ao Corpo de Bombeiros do seu município, porque eu imagino que em todo o Brasil, não é só aqui em Belém, eles ajudam nessa coleta e vão também poder, uma outra fonte de informação. Porque é uma pena, quantas e quantas vezes a minha filha, antes dela saber, ela chegou a tirar o leite, dela pegava lá e jogava fora. Ela tirava porque ela não aguentava, tinha que aliviar. Mas aquilo que você tira, e à medida que você tira, você vai descobrindo que aquilo também estimula e você não está roubando o leite do seu filho. Pelo contrário, você está estimulando para que haja mais leite. Então, bom mamaço para vocês aí nessa semana e fica aí o nosso incentivo realmente, a nossa homenagem a essas mulheres que estão amamentando e o encorajamento de vencer a barreira do medo, da desinformação para amamentarem. Agradecer também a Yolanda que está aqui hoje cantando, nos abençoando, e ela vai terminar o programa agora louvando. Não há vitória onde não existe luta, onde existem covardes, onde não tem Gideões. Não há vitória onde existem acomodados, conformados com derrotas, murmurando sem razão. Não há vitória